agora nós vamos fazer algumas continhas com os números mistos, tá bom? Primeiro, a gente vai pegar essas frações. Observe essas frações. Olha o numerador dessas frações. Percebeu que o numerador dessas frações são maiores que o denominador? Quer dizer que no meio dessas frações aqui, a gente tem alguma parte inteira que foi consumida. Toda vez que o numerador é maior que o denominador, quer dizer que a gente tem parte inteira no meio da fração. Quer dizer que, de uma certa forma, é um número misto, tá? O que nós temos que descobrir? Quantas partes inteiras tem e quantos pedaços sobraram? Como que a gente faz isso? Fazendo uma divisão. Muito simples, né? Aí eu vou dividir como? Eu vou dividir o 7 por 3. Vamos fazer essa divisão? 7 dividido por 3. Qual é o número que nós multiplicamos por 3 que é próximo de 7? 2. 2 vezes 3 são 6. Para chegar em 7, nós temos 1. Aqui já dá para mim entender o que aconteceu. Esse número aqui, ó, que é o resultado da nossa divisão, ela é a parte inteira. Então, quantas partes inteiras que eu tenho aqui? Eu tenho 2 partes inteiras. Então, eu já sei que a parte inteira vale 2. Oh, que muito tranquilo, né? Mas e a fração, professora? Como que eu vou representar a parte fracionária? A parte fracionária, a gente vai olhar, olha o resto dessa divisão. É 1. Essa parte fracionária, o resto é o que sobrou, certo? Então, sobrou que tanto? Sobrou 1. E aí, a gente só olhar agora. O nosso denominador aqui vale quanto? 3. Então, sobrou 1/3. Então, quer dizer que foram consumidas 2 formas de bolo inteira e sobrou um pedacinho de 3 pedaços que foram divididos a forma de bolo. Simples, né? Então, ó, para você transformar uma fração em número misto, primeiro a gente tem que dividir. O resultado é a parte inteira e o que sobrou é a parte fracionária. O denominador, ele não muda, ele continua igual, certo? Vamos fazer agora aqui. Agora, a gente tem que dividir 10 por 9. Então, vamos fazer essa divisão. Vamos descobrir quantas partes inteiras foram consumidas. Qual é o número que a gente multiplica por 9, que vai ser próximo de 10? 1. Então, vai ficar 1. 1 vezes 9 é quanto? 9. Sobrou 1. 9 para chegar em 10 fica 1. Agora, a nossa parte inteira, então, vale quanto? Vale 1. Então, 1 é a parte inteira. Aí, a parte fracionária. O denominador continua. O denominador é 9. Quantos pedaços que sobrou? Eu vou olhar aqui o resto. O resto da nossa divisão é 1. Então, sobrou 1/9. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 inteiro e 1/9. Muito simples. Professor, o resto da divisão vai ser sempre 1? Não, não vai ser sempre. Pode ser 2, 3, 4, certo? Qualquer quantia. Então, essas divisões aqui, que é as divisões que a gente fala que não é exata, né? Então, a gente tem aqui um número misto. O resultado é a parte inteira
E a parte que sobrou é a parte fracionária. Deu para todo mundo entender? Ficou bem claro? Então, divide, parte inteira, fica aqui, sem o denominador. O que sobrou é a parte fracionária. O denominador, ele permanece do mesmo jeito. Bem tranquilo, né? E se fosse o contrário? Se eu te desse número misto e a gente fosse passar o número misto agora para fração, como que a gente faz? Viu que aqui, ó, a gente sempre multiplica 3 vezes 2, 9 vezes 1 para chegar lá no número que a gente está querendo? Quando a gente fez essa multiplicação 3 vezes 2, não é a mesma coisa que eu multiplicar o denominador pela parte inteira? É isso que a gente tem que fazer. Ó, 3 vezes 2 são quanto? 6. Aí eu vou multiplicar aqui também, ó. 4 vezes 3 é 12. Uai, professora, mas e a fração? A gente soma o resultado da multiplicação com o resto. Vamos ver se dá certo? Ó, 3 vezes 2 são 6. 6 mais 1, 7. Ó, viu que deu certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente multiplica 4 vezes 3. Então, aqui a gente vai multiplicar. Quanto que é 4 vezes 3? São 12. Eu vou só anotar aqui pra gente não esquecer. 12. O que eu vou fazer com esse resultado? Eu vou somar com a parte fracionária. 12 mais 2. Quanto que é 12 mais 2? 14. Então, o meu numerador agora vai valer 14. O denominador muda? Não muda, é só a gente repetir. Então, essa fração aqui é a mesma coisa que esse número misto aqui. Então, o que que nós fizemos? Primeiro, a gente multiplicou 4 vezes 3, numerador, denominador, quer dizer, pela parte inteira. 4 vezes 3, 12. Somou com a parte fracionária, com o que sobrou. 12 mais 2, 14. Ok? Aqui é como se a gente estivesse tentando descobrir quantos pedaços foram feitos no total. Tá bom? Então, vamos lá. Quantos pedaços foram consumidos, né, no total, na verdade. Vamos fazer agora esse aqui, ó. Primeiro, a gente multiplica 8 vezes 1, quanto que é? 8. O que que a gente tem que fazer com a parte fracionária? Somar. Então, eu vou somar esse 8 mais 6. Quanto que é 8 mais 6? 14. Foi coincidência, tá, gente? Não é sempre que dá 14 pontos. Então, dá 14. E o denominador continua. Quer dizer que foram consumidos no total 14 pedaços. Tá bom? Deu para entender? Multiplica primeiro, depois soma. Multiplica primeiro, depois soma. Espero que vocês tenham entendido direitinho isso aqui para poder fazer a tarefa. Até mais.